Boa noite, irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria, o auxílio dos anjos. Hoje, enquanto eu participava da Santa Missa, né, o Senhor falava muito comigo por meio do Evangelho, da palavra de hoje, que é lá em Mateus 14, naquela passagem que Jesus anda sobre as águas. No momento da missa, o Senhor falava muito comigo sobre a gente confiar em Deus, né? E aí o Senhor, depois que eu saí da missa, eu estava assistindo uma live falando muito sobre Pai, na figura da paternidade de Pai, de Deus Pai, de nosso Pai da Terra. E aí ele trouxe essa palavra assim para esse sentido. E eu queria partilhar com vocês que o Senhor colocava no meu coração. Eu levo muito comigo uma palavra que é de Isaías 40, que fala assim que os que confiam no Senhor voam como águia. O que o Evangelho de hoje diz? Ele fala que Jesus andou sobre as águas e os discípulos se assustaram de ver ele caminhando sobre as águas, na hora até acharam que era um fantasma. E aí ele falou para eles não se apavorarem que era ele, né? E então Pedro perguntou assim: Senhor, se és tu, então me manda caminhar sobre as águas. Jesus falou assim: então vem. Porque é assim que o Pai nos chama, a caminhar sobre, no sentido das dificuldades, que muitos de nós estamos vivendo hoje muito mais por toda essa situação de pandemia. Ele nos chama a caminhar sobre as águas, podemos dizer que as águas são os problemas da nossa vida, né? As tempestades. Inclusive, essa semana na homilia, o padre falava que o significado de água, né, para o povo judeu é morte. E muitas vezes as dificuldades da nossa vida, os problemas, as provações, vai nos matando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Não no sentido nosso corpo físico, às vezes também, mas a nossa alma, os nossos sentimentos, os nossos afetos, vai nos matando aos poucos, né? Então o Senhor vinha falar sobre a gente confiar nele para caminhar sobre as águas. O que fala aqui no Evangelho? Que Pedro, quando ele caminhava sobre as águas, ele olhava para Jesus. Então ele caminhou, só que o momento que ele percebeu o vento forte bater nele da tempestade e as ondas ficar mais agitadas, ali ele se abalou, porque ali ele esqueceu de olhar para o Senhor e ele começou a olhar para a situação atual ali que causou medo nele e fez com que ele afundasse. Mas imediatamente a palavra de Deus fala que Jesus estendeu a mão para ele e o levantou. E o que eu queria partilhar com vocês? No início da minha caminhada antes, né? Eu olhava assim para Deus, eu pensava que Deus era um cara que estava lá nos cafundó do céu, que nem lembrava que eu existia, que milhares de pessoas que ele ia olhar justo para mim, como eu imagino que muitos pensam, né? E aí nessa caminhada com o Senhor, eu fui descobrindo que mais do que um Deus que não tá nos cafundó do céu e que vive presente na minha vida, é um Deus vivo, um Deus que me ouve, um Deus que fala comigo ainda que eu não vejo, um Deus que me ama e que me permite sentir esse amor. Mais do que Deus, ele é meu Pai. Como diz a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus clama em nós, Abba, ó Pai. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, pela ressurreição de Jesus Cristo, ele nos enviou o Paráclito, o Espírito Santo. E quando a gente clama, vem Espírito Santo sobre nós, é esse Espírito Santo que nos revela toda a verdade sobre Cristo e toda a verdade dessa filiação, dessa paternidade de Deus Pai conosco. E a gente já não se sente mais abandonado. A gente sente que a gente tem um pai que está nos céus, mas presente na nossa vida e que cuida de nós. E é ele que nos leva a confiar no Senhor. E muitas das vezes a gente não confia. E aí a gente pede o Espírito Santo que nos auxilia a confiar nesse Deus Pai. E quando a gente tem essa paternidade com Deus Pai, aí a nossa confiança aumenta, sabendo que Ele cuida de nós. E é esse Espírito Santo que vem nos revelar. E aí eu vendo aqui a palavra de Deus, né, sobre o Evangelho de hoje, o Senhor me lembrou de uma outra palavra que eu gosto muito, que é do Evangelho de João, capítulo 19, que Jesus ele já orava por nós lá mais de 2000 anos atrás. Como que esse Deus é amoroso. E é por meio de Jesus Cristo que a gente conhece Deus Pai. Jesus dizia assim, que por meio dele a glória de Deus foi revelada a nós. Por meio de Jesus a gente conheceu Deus Pai, porque antes a gente não o conhecia, a gente não o reconhecia como Pai. E ele fala assim, eu mesmo dei a eles a glória que tu me destes para que eles sejam um como nós somos um. Ele dizia que ele era um com o Pai, ele orava ao Pai nesse momento, falando dele ser um com o Pai e falando já de nós. E para que seja eu neles e tu em mim, e para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes como amastes a mim. Como o Senhor ama Jesus como Filho, nos enviou
o próprio Filho para nos resgatar por seu amor, pelo seu sangue, ele também se torna um com Jesus e assim se torna um conosco. Por meio da Eucaristia, por meio do pão vivo que desceu no céu, que a gente comunga todos os dias na Santa Missa. Mais ainda, Jesus dizia assim, que ele tornou Deus Pai conhecido para nós e que ele continuará a torná-lo conhecido para que o amor que Deus Pai deu para ele, com que amaste a ele, estivesse também em nós e que Jesus mesmo estivesse em nós. E assim ele nos revela essa paternidade, esse Deus Pai que cuida de nós. E quando a gente reconhece que a gente tem um Deus que é Pai no céu e que ele tem esse cuidado conosco, a gente reconhece que não vai nos faltar o necessário. Então, nos momentos que as tempestades vêm nos abalar, a gente tem essa confiança. Quando o nosso olhar está em Jesus Cristo, a gente tem a confiança que a gente não é abandonado, a gente não é órfão, mas a gente tem um Pai que estende a mão para nós nas dificuldades. E que se a gente manter o olhar nele, a gente vai ser como lá a palavra de Isaías que eu falei. A gente vai voar como águia. O que eu penso assim sobre esse voar como águia? Uma pregadora que eu gosto muito, a Alessandra Santos, ela fala assim que a gente tem que ter o olhar de águia, que olha além do óbvio, que olha de cima. Eu imagino quando a gente olha de cima, a gente enxerga as coisas lá embaixo pequeno, né? Assim como a gente anda de avião. Então, quando você tem esse olhar de águia e você olha por cima para os problemas, lá do céu, do olhar do Pai, você enxerga que os problemas são pequenos diante da grandeza do Deus que te ama, que cuida de você e que é seu Pai. E aí me vem também sobre Davi, a gente está fazendo uma passagem pela Bíblia, né? Davi, quando ele olhou para aquele gigante, eu imagino, assim como eu vi uma frase que eu postei de Bom Dia essa semana, que ele não via o tamanho do gigante, mas ele via o tamanho da força do Deus que estava com ele. O tamanho daquele pai, como aquele menininho, assim, que o pai vem defender, né? Do gigante. Assim, o pai vem nos defender dos problemas que a gente está vivendo. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo hoje. Não sei se é uma enfermidade na sua vida, na sua família. Eu não sei se é uma dificuldade emocional, uma depressão, uma ansiedade, crise de pânico, um sentimento de solidão, uma carência afetiva, às vezes por falta do pai, da presença física do pai na nossa vida, ou porque talvez ele já foi pro céu, já faleceu, ou talvez porque ele não é presente na sua vida. Mas quando a gente entende essa paternidade de pai do céu, a gente aprende a amar o nosso pai da terra e a perdoar os momentos que a gente acha que ele nos amou. Porque cada um tem um jeito de amar. Eu não sei o jeito que seu pai te ama. O meu às vezes me ama por meio de um beliscão na orelha, por meio de vir falar alguma coisa do dia dele, comentar alguma coisa. Cada pai ele tem um jeito de nos amar que às vezes a gente não percebe. Mas aquela ali é a manifestação de carinho dele. Então que a gente esteja atento a essas manifestações de carinho que o nosso Pai nos dá e que a gente aproveite esses momentos, que o Senhor nos dê a graça de saber reconhecer e aproveitar esses momentos com nossos pais. Amém? Então que, independente da dificuldade que você está passando, não sei se é um desemprego, não sei o que você está vivendo, mas esse Deus no céu que é Pai, Ele sabe e Ele cuida de nós. E no momento de dificuldade que você possa olhar para Cristo e confiar que Ele estende a mão para você para te levantar de todas as dificuldades, para que você caminhe sobre as águas, caminhe sobre todas as dificuldades. Amém? Que ele te segura pela mão e Ele acalma todas as tempestades da sua vida, do seu coração, do seu pensamento e de tudo aquilo que você está vivendo. Confiando que quando a gente tem o olhar de águia de cima, esse olhar do céu, desse Pai que está conosco, a gente enxerga os problemas pequenininho, porque maior do que todos os problemas é o Deus que nos ama, que cuida de nós, que te fortalece e te dá todo o auxílio, sabedoria e todo o necessário. Que o Espírito Santo de Deus desça abundantemente sobre a sua vida e que o Espírito Santo de Deus venha te revelar essa paternidade de Deus Pai no céu. Amém? Fiquem com Deus, que você tenha uma semana abençoada e um abraço para todos.